partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quando a tristeza abateu o teu coração, quando a luta, quando as decepções, quando as frustrações, afirma aí para você, o meu Redentor vive. Eu posso crer na mudança porque eu sei que meu Redentor vive. Muitas vezes eu e você olhamos para a situação, as decepções, as frustrações, os exames, os diagnósticos, a resposta do advogado, o comportamento do filho, o comportamento da esposa, do marido. Eu sei que tem pessoas hoje, nesse segundo dia, que ontem comemoramos a Páscoa. Páscoa quer dizer o quê? Passagem. Então, nós passamos de uma fase para outra. Então, hoje, o que foi ontem, mas você está aí, cabeça baixa, entristecido, talvez porque não conseguiu comprar o que você queria, não conseguiu realizar aquele desejo pessoal, mas eu tenho a certeza de uma coisa, que Deus supriu as tuas necessidades. Você pode até dizer, não, pastora, não, eu tinha uma necessidade de fazer aquilo ou isso até aquele dia, e hoje eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão arrependidas porque gastaram o que não tinha para gastar. Então, outros não gastaram porque não tinham condições de gastar, mas um que tinha um cartão de crédito, eu vou passar porque mês que vem, mas a conta vem. Assim é em tudo, amada igreja, quando nós escutamos, quando nós absorvemos a palavra de Deus. Normalmente nós absorvemos as coisas que falam para nós do mundo, as palavras duras, os maus conselhos, mas quando é um conselho de Deus que exige de mim e de você renúncia, muitas vezes nós não queremos ouvir. Até ouvimos, mas não colocamos em prática, ou falamos assim, isso aqui é para aquela pessoa lá, ela que precisava ouvir. Mas quando o Senhor diz, eu quero mudar aí dentro de ti, para mudar fora, e muitas vezes Deus tem uma bênção tão grande para entregar, um milagre tão grande para entregar para mim e para você, mas Ele precisa mudar o nosso interior, para que nós não venhamos a se perder com isso. Porque quantas pessoas pararam na bênção que Deus deu, pararam numa situação que Deus deu um casamento, parou ali, não foi mais para a igreja, não orou mais, aí o casamento se dissolve, daí vem para Cristo novamente e culpa Deus porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu, não, você teria que ter perseverado buscando a presença de Deus, porque tem que ser em três, tem que ser Deus e o casal, né? Então você precisa buscar. Talvez você pediu um filho e Deus te deu esse filho e você virou as costas para Deus. Não buscou mais como buscava porque está ocupado com o menino. Mas acontece momentos que nem aconteceu com Abraão. O Senhor foi lá e disse, não, me dá o teu filho aí. Vamos ver onde é que está o teu coração. E às vezes Deus permite umas situações para ver onde está o nosso coração, aonde está a nossa fé.
Às vezes Deus te deu um emprego e você agora tem esse emprego, você está tão atarefado, você levanta cedo, você chega tarde, você não ora mais, você não tem mais tempo para a família. E Deus não quer que nada que Ele nos dá vai nos destruir e vai nos afastar da presença dEle. Muitas vezes até o ministério, as pessoas, eu estou tão ocupada, eu não tenho tempo, mas eu tenho que buscar. Eu estou aqui meditando na palavra do Senhor com vocês, mas eu tenho que buscar pessoalmente, individualmente, porque a salvação é individual e eu tenho que cuidar para que eu não venha me perder. Porque ai de mim se chegar naquele dia e o Senhor dizer para mim assim, afasta-te de mim. Senhor, mas eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, sim. Tu curou no meu nome, tu pregou no meu nome, mas eu não te conheço. Eu preciso ser conhecida de Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus. E assim você também. Você precisa chamar a atenção do Pai. Você precisa chamar a atenção do Mestre. Não sei o que você precisa fazer hoje, mas o Espírito Santo já está revelando a cada um de nós. Talvez o que você precisa fazer hoje é confessar os pecados, reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou, que o sepulcro está vazio. Talvez o que você precisa hoje é pedir perdão para alguém, abraçar alguém, não sei. Eu não sei, talvez ajudar alguém, talvez contribuir com aquilo que você prometeu. Eu tenho meu salário, eu tenho meu bem material, eu vou cumprir. Eu tanto queria um carro para mim ir para a igreja. Quando você tem um carro, você não vai mais. Quando você até podia dar carona para alguém, mas você não dá. Aonde está o amor? Eu lembro que uma época que eu ia na igreja física, nós íamos de segunda a segunda nos cultos, toda noite, era em outra cidade, cidades próximas nós íamos. Eu levava meu carro cheio de pessoas. Só que depois, quando eu precisei, eu não tive ninguém. Ninguém buscou, ninguém levou. Mais tarde, depois, apareceu, que eu já falei aqui, a irmã Roselane. A irmã Roselane foi uma bênção na minha vida, que me buscou, que me levou, porque eu estava até impossibilitada de ir para a igreja, até eu conhecer o Ministério Orar Sem Cessar. Daí eu me encontrei, porque nada contra um templo físico, mas eu não ouvia. Eu ouvia pessoas só oprimindo por causa de oferta, por causa de dízimo, se barganha com Deus, se você dá, você vai ser abençoado. Não, claro que se você vai dar de coração, você vai ser abençoado. Deus vai multiplicar. Lembra dos talentos que Deus deu aquele enterrou e ele não recebeu mais nada? E os outros não, os outros começaram a dizer, não, então tu vai ganhar mais. Então, se você der de coração, não é que nós vamos aqui fazer uma campanha. Você nunca ouviu o pastor Luciano fazer uma campanha, alguém no ministério fazer uma campanha e cobrar. Você nunca vê nós nas redes sociais fazendo uma consagração, um culto e colocando QR Code de Pix, de coisa lá que você vai ter que contribuir para você ser abençoado. Não, você vai ser abençoado sim, mas esse é o propósito teu com Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus não vai te dar nada que vai te separar do amor dele. Então entenda isso. Ele não vai te dar nada para você se perder. Às vezes ele te dá um emprego melhor, um carro melhor, daí você já vai se achar que você pode, porque nós seres humanos, nós deixamos crescer a soberba, o orgulho, a arrogância. Olha só, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele estava lá no paraíso. Ele foi expulso por quê? Não foi por causa da bebida, não foi por causa dos jogos, não foi por causa dos vícios, não. Foi por causa do orgulho e da soberba. Ele achou que queria ocupar o lugar de Deus. E por isso que ele tanto faz hoje, porque para ele não tem mais salvação. Ele tanto faz hoje para nos tirar da presença de Deus, colocando a soberba, a vaidade, o orgulho no nosso coração. A prepotência. Ou eu sou, eu posso, eu faço. Não, o eu sou é Deus. Ele é. Quando ele diz para Moisés vai dizer, mas quem eu digo que tu és? Diz que eu sou. Eu sou. Eu sou o primeiro e o único. Não tem. Aleluia. Então aqui nós vamos ver que depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, o Senhor disse para os discípulos, vocês ficai em Jerusalém até serem vestidos do alto. Muitas vezes assim, precisamos ficar num lugar até receber a unção, o poder e a autoridade para depois nós sair. Mas às vezes nós saímos antes da hora e nós nos entristecemos. Saímos antes da hora, daquele momento de oração, e acabamos nos entristecendo. Aí nós vamos ver a situação dos discípulos no caminho de Emaús.
Eles eram para ficar em Jerusalém. Quem mandou eles sair? Mas Jesus, quando ele vê tudo, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todos os nossos corações, ele sabe da nossa desobediência, mas ainda ele vem com situações para nos salvar, para mostrar que ele tem amor por mim e por você, que ele tem misericórdia. Então, em Lucas 24, 13, diz assim: eis que no mesmo dia, indo 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproxima e ia com eles. Olha só como Jesus, ele não é intrometido. Ele queria ver o que eles estavam falando, porque ele tinha ensinado, ele tinha explicado, ele tinha dito: ficam aqui. Ele disse que ele ia morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas mesmo assim os discípulos estavam confusos, eles tinham ouvido falar, já tinham visto sepulcro vazio. Olha só, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? O Senhor vê o meu e o teu coração, e ele te pergunta hoje: por que é que você está triste? E respondendo, um cujo nome era Cleópatas, disse: é só tu, peregrino de Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, olha só como Jesus: quais? E eles disseram: ao que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os filhos, príncipes, entrega a condenação à morte e o crucificaram. E nós, olha só, e nós esperávamos que fosse remisa a Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aleluia! E na verdade que tinha algumas mulheres, é verdade que tinha umas mulheres dentre nós que se maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, voltando dizendo que tinha visto uma visão dos anjos que dizia que ele vive. Olha só, Jesus falava o tempo todo que ao 3º dia ele ia ressuscitar, que ele tinha que passar por isso. As mulheres falaram que o corpo não estava lá, que ele estava vivo, aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Eles viram os discípulos contar, eles escutaram o que as mulheres falaram, como eu e você. Nós ouvimos os milagres que Deus fez, sabemos que ele ressuscitou, que o sepulcro está vazio, mas ainda estamos entristecidos. E lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer os que os profetas disseram, porventura não o convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando o que ele achava de todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais longe. E ele os constrangeram, dizendo: fica, Senhor, porque já se faz tarde. E declina o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e os deu. Abriram-se então os olhos e conheceram eles, e ele desapareceu-lhe e disse-lhe um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abrira as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 12 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles disse: conta-lhe o que lhe acontecera no caminho e como ele foi
conhecido no partir do pão. Aí no partir do pão eles reconheceram. Já no caminho, eles enquanto falavam com Jesus, o coração dele ardia. Talvez você da mesma forma, mas você pergunta, será que realmente Jesus ressuscitou? Será que ele está se preocupando com a minha situação, com o que eu estou vivendo? Será que tem uma saída para mim? Quando nós estamos entristecidos, cabisbaixo, nós não olhamos para o alto, da onde vem o nosso socorro. E o próprio Senhor ainda ele vai e pergunta quais essas coisas. O que estão falando? Eles ouviram para falar, andaram com Jesus, os discípulos falaram, as mulheres falaram, e mesma coisa comigo e com você. Se nós vamos ver nas redes sociais, os pastores falando, os obreiros falando, as pessoas falando, não, mas foi Cristo que viu, vi médicos testemunhando, Deus fez um milagre, Deus entrou naquela sala de cirurgia, Deus entrou naquela UTI, Deus entrou lá naquele processo onde não tinha solução. Aí você diz, ah, mas estava só eu, como que quem vai me justificar? Se nós vamos olhar lá quando Salomão foi dar sentença para aquelas duas mulheres, não importa se estava só você, porque Deus sabe como ele vai te justificar. E lá quando Salomão perguntou de quem é a criança, uma disse, não, é minha, a outra disse, é minha. E daí disse, então vamos fazer o seguinte, então divide a criança no meio. Ele disse, não, essa aqui não é a mãe. A sabedoria. Então Deus, ele dá sabedoria para alguém te justificar naquela hora que precisa. Ah, mas ninguém viu você, só você está vendo o que está acontecendo, a difamação, a calúnia. Mas tudo isso é necessário para que o Senhor venha nos moldar, nos ensinar a ser mais forte. Mas quando eu te digo hoje, convida Jesus para ficar na tua casa. Já se faz tarde, já faz dias que você está pedindo uma bênção e você não recebeu ainda, você está sem força, Ele é nossa força, você está sem coragem, Ele nos encoraja, Ele nos segura na mão, Ele não largou da nossa mão. E muitas vezes quando nós passamos por situações, eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei, eu digo, Jesus, segura na minha mão, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu estás comigo. Ele não vai nos abandonar. Não é essa luta que vai fazer eu e você. Podemos perecer, como Ele diz, no mundo tereis aflição, mas sabemos que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Eu peço para a igreja orar. Hoje a missionária Rosa, a esposa do pastor Luciano, está fazendo uma cirurgia. E eu creio que Deus está no comando de tudo. Que Deus entra naquele bloco cirúrgico. Ele é o médico dos médicos. E Ele está lá com a sua mão sobre a vida da sua serva. Em nome de Jesus, assim, todos os que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de saúde nesse dia. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco, que o Senhor está guardando, que o Senhor está livrando, que o Senhor está protegendo, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor manda seus anjos ao redor dos que o temem e os livra de todo mal, Pai. Quebra o arco do forte, despedaça a lança, meu Deus. Destrói as fortalezas do inimigo, toda a obra maligna, Pai. Tudo aquilo que veio, Pai, toda peste perniciosa, Pai, todas as palavras de maldição, seja agora repreendida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toda a incredulidade, Pai. Vem em socorro da nossa falta de fé, Pai. Toda a tristeza que está no coração do Teu filho e da Tua filha, Pai. Todo medo, Pai, de receber esse diagnóstico, todo medo de receber um não, Pai. Muitas vidas, Pai, vão, Senhor, hoje entregar currículos, meu Deus, vão fazer provas de habilitação, vão fazer concursos públicos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha, Senhor, dando coragem, Senhor, dando estratégia, Pai, revestindo Tua filha, do Teu Filho com as armaduras espirituais, Pai, que praga nenhuma chega à nossa tenda, que nem um pensamento, Pai, que não provém de Ti, permaneça em nós, Pai. Eu declaro Teu sangue poderoso sobre os nossos pensamentos, Pai, onde o inimigo diz que está tudo perdido, que não tem mais jeito, Pai, assim como os discípulos estavam dizendo, nós pensávamos que era o remidor de Israel, e olha o que está acontecendo, nós esperávamos, Senhor.
Ah, meu Deus e meu Pai, assim quantas vidas estão esperando a redimissão, Pai, estão esperando uma resposta, Pai, mas parece que não tem saída, meu Deus, mas eu te peço, Jesus querido, Jesus amado, tua palavra diz que tu é a porta de entrada, mas também a porta de saída para as nossas dificuldades, Pai, o Senhor nos dá estratégia, Pai, entra com a tua providência, Pai. Paizinho querido, Pai amado, que nós, aquele que está em Cristo é nova criatura, Pai, nós precisamos ressuscitar contigo, Pai, novas criaturas, Pai. A palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades em poder e glória, Pai, não é os nossos caprichos, mas as necessidades do teu filho, da tua filha. Visita, Senhor, hoje, Pai, os celeiros dos teus filhos, Pai, visita os armários, visita, Senhor, meu Deus, a saúde, Pai, a nossa saúde tão precária, Pai, a nossa saúde, meu Deus e meu Pai, precisa de uma restauração, Pai. Quantas vidas intoxicadas por medicamentos, intoxicadas por agrotóxico, meu Deus e meu Pai, eu declaro teu nome poderoso, Senhor, sobre o nosso físico, Pai, onde precisamos de força, de graça, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi feito no culto, Pai, desfaz, Jesus, as obras das trevas, Pai, aonde chega a luz, as trevas têm que sair, Senhor. Manda teus anjos, Pai, exterminando o poder das trevas, onde está o nosso nome, Senhor, nos lugares ocultos, aonde foi entregado trabalho das encruzilhadas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Jesus, vai destruindo, Senhor, todo vício, Pai, toda amarração deste filho amado, Pai querido, Pai amado, desta filha que está nas drogas, Pai, que está na prostituição, vai libertando, Pai, vai quebrando o arco do forte, despedaçando a lança, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, Pai, que os filhos estão na prisão, Pai, estão, Senhor, as mães sofrendo, Deus querido, Deus amado, entra com a tua providência, Pai. Eu sei que o Senhor está com a valar e soltura, Pai, mas é no tempo certo, na hora certa, que o Senhor venha converter esses corações, meu Deus, que o Senhor venha nos livrar, Pai, de todo o mal, de toda a confusão na mente, Pai, toda serpente maldita, Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos dá poder e autoridade para pisar escorpiões, serpentes, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para nos atingir, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Toda palavra, Senhor, contrária, meu Deus e meu Pai, todas as maldições sejam quebradas agora, sejam cortadas agora em nome de Jesus. E eu declaro tua mão forte e poderosa entre nós e as gerações passadas, Pai. Todas as maldições que trouxemos, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrada, seja cancelada, seja aniquilado todo o vínculo com as trevas, Pai, que seja desligado, Pai, que seja agora em nome de Jesus, que seja obstruída, Pai, todo o poder das trevas, que o caminho, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja aberto, Pai, vai tirando as trincheiras, Pai, vai abrindo as portas, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e aquilo, Pai, que é pro mal, Senhor, que o Senhor venha colocando, Senhor, em nome de Jesus, quantos filhos, Pai, que vão para a perdição, meu Deus, vai, Senhor, colocando impedimento, não deixa que vai para esses caminhos tortos, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, eu sei que o Senhor dá livre-arbítrio, eu sei que o Senhor não destinou o céu e o inferno para ninguém, Pai, mas é por livre-arbítrio, é por escolha, Pai, mas que nós vamos escolher, Senhor, estar na tua presença, Pai, mesmo que o caminho é estreito, Pai, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está dizendo, me dá força, Deus, eu estou aqui prostrada, eu estou me arrastando, eu não aguento mais, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor fortalece aquele que está cansado, Senhor, anima, Senhor, o nosso coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração seja agora como os discípulos de Emaús, que começa a queimar, Jesus, que começa a queimar por esta palavra, Pai, assim como Jeremias disse, eu ia desistir, mas o meu coração queima por ti, oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor, nós queremos ser curado, transformado, Pai, de dentro para fora, visita os hospitais, os asilos, presídio, Pai, os valados, vai arrancando os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, essa cegueira espiritual, meu Deus, toda a escravidão, tudo aquilo que oprimia, não oprime mais, os terrores noturnos, Pai, os sonhos, Senhor, os pesadelos que os teus filhos e as tuas filhas têm, Pai, vira de um lado, vira para o outro, todo espírito de insônia, eu repreendo agora, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, e que nesse dia, Pai, que se chama hoje, nós vamos receber, Senhor, a vitória, Pai, porque a tua
palavra diz, Pai. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Pai. Mas nós fomos, Pai, mas eu te peço agora que haja cura divina, Pai, que nos levante, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos 3 poderes, meu Deus, meu Pai, visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha cidade, o meu estado, Pai, vai exterminando o poder das trevas, tudo que está no culto, no escondido. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, que vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, porque eu sei que por fim o Senhor nosso Deus se levantará pela nação brasileira. Pai, eu consagro tudo a Ti, eu entrego tudo a Ti, meu Deus e meu Pai, nossos sonhos, nossos projetos, as nossas casas, Pai, o ministério Orai Sem Cessar, a vida do meu pastor presidente, da missionária Rosa, Pai, visita ela nesse exato momento, segura na mão dela, Senhor, ser com ela neste momento da cirurgia, meu Deus, em nome de Jesus, e que tenha uma boa recuperação, e assim todos os que estão aguardando, os que estão fazendo, aqueles que estão nos hospitais nesse exato momento, Pai, as vidas que estão nascendo, meu Deus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Eu abençoo as nossas crianças, Pai, os meus netinhos, assim, todas as criancinhas, livra de todo ataque do inimigo, Senhor, de todo projeto do inimigo, em nome de Jesus, na mente das nossas crianças, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que caia por terra, Pai, toda mentira, Pai, a ideologia de gêneros, meu Deus, vendo, Senhor, hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, as nossas crianças, Pai. Ah, Deus querido, Deus amado, o que está acontecendo? Meu Deus, venha repreender, Jesus, esse inimigo, Pai, que tem usado a mente dos nossos jovens, dos adolescentes, Pai, em nome de Jesus, toda a frustração, toda a decepção, todos os traumas caia por terra, em nome de Jesus. Assim, Pai querido, abençoa, meu Deus e meu Pai, os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos, os simpatizantes do Ministério Orai Sem Cessar, meu Deus, todos os grupos, Pai, onde é compartilhado, os missionários que têm compartilhado, Pai, este áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, eu não posso, mas o Senhor pode, Pai. Dá uma medida sacudida transbordante sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, Pai amado, tira, Pai, aquilo que sufoca a nossa alma, Pai, esta angústia, esta aflição, esse grito que está preso nesta garganta, Pai. Que o Senhor venha nos libertar, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o nosso Redentor vive, Senhor. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que é pela Tua ajuda, pelo Teu Espírito Santo, Pai, nós vamos obedecer, nós não vamos fazer que nem os discípulos que saíram, Senhor, de Jerusalém, que eram para ficar lá, meu Deus, que nós não vamos sair antes do tempo, Pai, que nós vamos ter direcionamento do Teu Espírito Santo. Ministra no nosso coração, nos aconselha, Pai, não deixa nós abandonar o barco, Pai, não deixa nós sair, Senhor, só por causa da tempestade, porque lá naquele mar bravio, o Senhor estava no barco e mesmo assim estava acontecendo a tempestade. Mas eu clamo a Ti, Senhor, cessa, Senhor, esse vento contrário, Pai, nesta casa, nesta família, e fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu declaro Tua mão forte e poderosa, Senhor, e fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, e que o nosso coração venha arder, Pai. Aleluia. Divino companheiro no caminho, fica conosco nesse caminho tão difícil, Pai. Tudo ao transitar, Oh, Jesus, já dissipaste toda sombra de dúvida, Pai, que a Tua luz venha esclarecer, Pai. Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Aleluia.
e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Não nos deixa, Pai. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Oh, aleluia. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, Deus, fica, Senhor, conosco, já se faz tarde, Jesus. Que a tua luz entre, Senhor, onde as trevas, Pai, entra nesta casa, entra no hospital, nesse asilo, Senhor. Entra, Senhor, na nossa mente, Deus, trazendo clareza, Pai, tirando o medo, as dúvidas, a confusão, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou o Ministério Orai Sem Cessar. Louvado seja Deus.